Bem, já que ninguém postou, acho que ninguém ficou com nenhuma dúvida, né, sobre aqui o diagrama. Então vamos lá. O que a gente precisa aqui? Feito o diagrama, a gente está na oitava aula já, oitava ou nona aula. Então agora chegou a parte da gente começar a pelo menos criar o projeto. Nós já entendemos como que vai ser o funcionamento. O que a gente precisa ter agora, tá? Para a gente iniciar a parte do back-end. O back-end nosso vai ser aqui em Java, com Spring Boot, né, que vai ser a nosso back-end da loja virtual. Então, questão das dúvidas, ninguém ficou. Então vamos seguir. O que a gente precisa agora para continuar, tá? Eu acho que todo mundo deve ter já o ambiente montado, certo? Todo mundo já tem o Java configurado. Quem não tiver o ambiente montado, acredito que todo mundo tenha, né? Porque nossa mentoria aqui já é para o pessoal que sabe programar um pouquinho. Então, com certeza você já deve ter aí o JDK, o Java instalado, o Eclipse, o Postgres. Tá tudo configurado como eu mostro nas minhas aulas de desenvolvimento do ambiente. Quem não tem o ambiente configurado, tá? Eu vou deixar uma aula depois, que é aquela aula nossa do Formação Java Web, que é aquela aula onde a gente configura todo o ambiente. Eu vou deixar ela aqui como uma aula extra nessa parte aqui, tá? Porque não tem como eu fazer aqui uma aula ao vivo configurando esse ambiente, porque às vezes precisa reiniciar a máquina, né? E é uma coisa simples também. Então, eu vou deixar uma aula extra depois, que é 1 hora mais ou menos aí para configurar todo o ambiente. Então, quem chegar nessa parte aqui e não tiver o ambiente configurado, a gente vai assistir a aula e configurar o ambiente. Então, Java instalado, JDK, Eclipse, Postgres, e é do jeito que é no Formação Java Web, é a mesma coisa, tá? Eclipse instalado, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, criar o projeto lá no GitHub, também, basicão também, só se cadastrar no GitHub, faz lá o cadastro, e daí vamos partir aqui já para a parte do GitHub, tá? Eu vou entrar aqui no Git, e agora que vai começar o quê? Os nossos problemas, na é verdade, quando a gente começar a mexer com código, com Git, com projeto, com banco, é agora que vão começar nossos problemas, né? Porque até agora, tudo ok. Foi o quê? Só a criação do diagrama, entendimento, beleza. Agora vocês sabem, quem já faz parte do meu formação em Java, sabe, né, que do nada podem acontecer problemas, ou então quem já é programador sabe que do nada aparecem problemas. Então agora é que vai começar a coisa séria mesmo. Então, cadastrou no GitHub, coisa fácil, coisa básica, tá? Vamos lá criar aqui um repositor, vamos dar um new aqui. Eu já tenho aqui um cadastro meu no GitHub, tá? Então eu vou colocar, deixa eu ver, eu estava fazendo os testes, eu coloquei como loja virtual o nome aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, vamos criar o repositor. É esse primeiro passo aqui que a gente vai fazer, ó. Criar o projeto no Git e clonar esse repositório, tá? Loja virtual, aí eu vou colocar aqui mentoria. Aqui eu vou deixar público, vou criar aqui esse repositório, tá? Quando eu crio o repositório, automaticamente ele mostra aqui pra gente, ó, os comandos. Quem gosta de trabalhar por linha de comando, tá? Ele mostra aqui as sequências para você fazer, para você dar um commit ou então para trazer, para clonar, tem tudo aqui, tá? Mas para a gente configurar pelo Eclipse, a gente tem aqui a parte, ó, de HTTP. E quem gosta de trabalhar por linha de comando tem aqui a parte do SSH, tá? Então eu vou configurar aqui no Eclipse. No Eclipse tem que ser por HTTP. Então a gente vai pegar esse linkzinho aqui, tá? Eu vou colocar ele aqui, ó, num bloco de notas para a gente não perder ele. Tá? Então, para a gente não precisar ficar vindo aqui e copiando ele. Tá? Voltando aqui.
A gente precisa desse SSH e a gente precisa gerar aquele token, tá? Que agora o GitHub, ele precisa do token para a gente poder fazer um commit do projeto, criar o projeto e enviar para ele, tá? Então a gente vai criar aqui o projeto e agora a gente precisa clonar esse repositório dentro do Eclipse, tá? E depois a gente vai criar um projeto e jogar esse projeto lá para o nosso Git. Então aqui no Git, para a gente pegar e gerar o nosso token, agora tem que vir aqui, nesse momento tem que vir aqui em configuração, aqui em cima do lado direito, ó, vim aqui em configuração. Tem que vir aqui, ó, developer. E tem que vir aqui, ó, token de acesso pessoal, tá? Eu já tinha criado aqui alguns tokens para fazer um teste. Então eu vou deletar aqui, tá? Para criar um aqui do zero, ó. Vem aqui, clica no token pessoal, gerar um novo token. Eu vou colocar aqui para ele não expirar, ó, não expirar. Vou colocar token loja virtual Alex, que é só um nome qualquer, tá? E aqui a gente dá um Ctrl F, ó, escrever repo. Vamos marcar todas as opções aqui, ó, que tem repo de repositório, tá? E vamos gerar esse token aqui, ó. Gerou o token, ele vai gerar aqui, ó. Tá? A gente copia aqui esse token, ó. Vou copiar e vou colocar aqui também no meu arquivo de texto aqui, para não precisar ficar voltando lá. Agora eu vou pegar aqui esse link, vamos aqui no Eclipse, né? Então, nesse momento você vai ter a configuração de ambiente, tudo feito, instalado o Eclipse, instalado o Java. Vamos vir aqui no Git e a gente tem que clonar esse repositório aqui, ó. Vamos clonar esse repositório. Automaticamente a gente pega e cola aquela URL nossa aqui, né, onde está o URI, ó, e dele automaticamente ele configura aqui pra gente. O user é o quê? É o meu e-mail que eu uso aqui cadastrado no GitHub, tá? Nesse momento, pessoal, cada um de vocês vão criar, tá? O repositório de vocês no GitHub. Cada aluno tem que ter o teu repositório, tá? Porque daí você pode comitar as suas alterações, você pode mexer no teu projeto, o projeto vai ser só seu daí, tá? Porque se todos os alunos puxar esse GitHub meu aqui, daí se eu deixar os alunos alterar, vai virar uma bagunça, tá? Então cada aluno tem que ter o teu repositório. E daí cada aula eu vou comitar as alterações no meu repositório, cada aula daí vai ter o commit. Se caso você tiver problema no teu código, daí você pode baixar o código original da aula, tá? Para você comparar com o teu código, certo? Então aqui, ó, o meu usuário é suporte@jdevtreinamento.com.br. E aqui o password é esse token aqui, que é o token aqui que a gente gerou do online no GitHub. A gente coloca aqui na senha, ó. Nossa, eu acabei colando aqui dentro do meu texto aqui do lado. Pronto. Não quer colar? Vou copiar de novo. Vou colar aqui. Isso. Pronto. Dá um Nash. Aqui ele diz que o repositório está vazio, né? Nosso repositório está vazio no GitHub, que a gente só criou o repositório. Vamos dar um Nash. E vamos dar um finish aqui, ó. Um finish. Isso. Tá? Agora é o seguinte. Feito esse passo, criamos o projeto no GitHub, clonamos aqui para o nosso Eclipse. Agora tem que criar o projeto aqui no Spring Boot, tá? No Eclipse. O Eclipse aqui é um
é um Spring Boot Eclipse, é um Eclipse normal, tá? Só é com plugin para o Spring Boot. E daí, no caso, você vem aqui, ó. É File, New, Spring Starter Project, tá? Você vem aqui em outro. Aí você pode digitar aqui, ó, Spring, tá? Que é essa opção aqui, ó. Spring Starter Project. A gente vai vir aqui. E aqui, ó, o nome dele, a gente vai colocar, tá, gente, o mesmo nome aqui, para não dar confusão, tá? Não precisa ficar inventando o nome não, tá, gente? O mesmo nome do repositório, o mesmo nome do projeto de vocês. Então aqui, ó, no name, você coloca aí o nome do projeto, tá? E aqui, no caso, esse grupo aqui, ó, é como se fosse o empacotamento, tá? Basicamente, eu vou colocar aqui, ó, você pode inventar, tá? jdev.mentoria.loja virtual. Vou colocar o grupo aqui, copiar aqui esse pacote. Aqui, pessoal, vai ser um projeto que Maven mesmo. Aqui a gente pode deixar um pacote de jar, pode ser o AR, pode ser jar, nesse momento não importa. A linguagem Java, tá? E a versão aqui, ó, versão do Java, não vou colocar o 17, por quê? Porque senão a gente pode passar por problemas que a gente não imagina, tá? Eu mesmo, por exemplo, a IAD eu desenvolvo ele com o Java 11 ainda instalado aqui no meu Eclipse, tá? E o que eu tenho instalado aqui no ambiente é o Java 16, tá? É aquela coisa, nunca trabalhem com últimas versões, porque vocês vão enfrentar problema que vocês não vão saber, tá? Por exemplo, as hospedagens, por exemplo, nem estão preparadas para o Java 17. A maioria das hospedagens de servidor, para você colocar teu projeto na web, para o cliente usar, vai até o Java 11, 12, no máximo 13, tá? E daí, se a gente fizer um projeto aqui no Java 17, a hora que a gente for escolher a nossa hospedagem, não vai ter hospedagem com Java 17, tá? Daí, o nosso projeto não vai rodar. E daí, o que acontece? Vamos colocar aqui o Java 11. Aqui fica tudo certo. Vamos dar um next. E aqui, a versão do Spring Boot, vou deixar essa daqui, que ele já seleciona para mim, que é uma versão estável. E aqui nas opções, ó, primeiramente, a gente precisa o quê? Do Spring Boot DevTools. Aqui ele vai baixar as dependências, tá? A gente vai usar aqui um Spring Security. A parte da web aqui, Spring Web, REST Repository. E aqui a gente digita o JPA, ó, para ele configurar aqui para ele só colocar as dependências na Spring Data JPA. E como eu vou usar o Postgres, digita Postgres aqui e seleciona o drive do Postgres, tá? Vamos dar um next, vamos dar um finish aqui. E aqui a gente espera um pouco, tá? Que vai demorar um pouquinho. Talvez é mais rápido agora porque eu já tinha feito alguns testes. Agora foi rápido, ó. Porque o Maven já tinha baixado aqui as dependências para mim aqui. Normalmente, às vezes, pode demorar uns 10 minutos aí para vocês, tá? Se é o primeiro projeto que vocês estão criando. Aí o Maven até ele baixar tudo, aí acaba demorando, tá? Então, criamos aqui o projeto no Eclipse. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar aqui se o projeto está no formato de projeto Maven, tá? Então, a gente tem aqui o que? O POU XML aqui do Maven. Então, ele aqui, ó, ele colocou todas as dependências aqui pra gente. Só o básico, né, que é o que a gente selecionou lá para ele configurar. E ele configurou aqui, ó, criou o pacote e criou aqui um Loja Virtual Mentoria Application aqui, tá? Que é aquele arquivo principal do Spring Boot, tá? Que o Spring Boot, o núcleo dele é isso daqui. Para quem fez os meus módulos lá de Spring Boot, sabe que essa anotação aqui, ó, o Spring Boot Application é o núcleo, é o que faz ele funcionar. Ele sai varrendo o projeto, lendo as anotações e configurando tudo. Vai configurar service, vai criar tabela, vai fazer tudo, tá? Tem as anotações específicas para a gente fazer também. Mas aqui, essa anotação Spring Boot Application aqui é o que faz ele funcionar.
e esse main aqui, tá? Que é o executável, onde ele vai pegar e vai fazer subir. Aqui ele vai subir o Tomcat junto, ele vai fazer tudo aqui pra gente, tá? Isso é bacana do Spring Boot, que é o quê? Spring Boot nada mais é do que todo o Spring Framework de todos os anos, só que ele é mais automatizado, simplificaram ele, tá? Antigamente precisava configurar um monte de XML, agora não. O Spring Boot ele tem essa facilidade aqui, de com uma anotação já sai tudo funcionando. Então a gente tem o que? A classe, onde é todo o código fonte, né? Aqui a gente escreve todas as classes, controle, service, repository, etc. A parte do front-end, onde fica aqui, tipo, telas, no caso, você pode colocar os HTML aqui para fazer as páginas. No caso, a gente vai fazer separado, né? Porque a gente vai usar, tipo, um Angular da vida. Mas no caso, por exemplo, a minha EAD, as páginas HTML ficam aqui dentro, ó, no static, tá? No template. E aqui esse Application Properties é onde a gente vai configurar a conexão com o banco, configurar toda a configuração de banco, pool de conexão, tudo, tá? É feito aqui também nesse Application Properties. E o arquivo do Maven, é isso. Projeto criado. O que a gente tem que fazer agora é mandar esse projeto aqui para o Git. Por quê? Qualquer alteração que a gente começar a fazer, por exemplo, hoje o projeto está funcionando. Aí você mexe e o projeto para de funcionar. Aí você não sabe o porquê. É por isso que tem que usar um GitHub, tá? Ou um SVN, algum versionador de código. Porque daí você comita, chegou o final do dia do teu trabalho, ou aqui da aula da mentoria, a gente comita todas as alterações, enquanto está funcionando, tá? Tá funcionando tudo, comita, beleza. Se por acaso acontecer alguma coisa com o projeto e de repente parar de funcionar e você não sabe onde está o problema, você pode reverter todo o projeto por último código que está funcionando, tá? Isso aqui salva a vida de todo mundo. Então vamos tentar mandar esse projeto aqui para o GitHub, tá? Criou, vamos dar um botão direito aqui, Team Share. Aqui no caso, ó, vamos marcar essa opção aqui para ele criar o repositório local. E aqui também, ó, create repositório. Ele marca aqui, ó, essa opção pra gente. E vamos dar um finish aqui. Finalizou, tá? Finalizou, ele fica com interrogação aqui, ó. Aí vamos dar um botão direito de novo. Vamos dar um team add to index, tá? Para ele adicionar o projeto inteiro para a gente poder comitar. E agora a gente vem de novo aqui, vamos dar um team commit. E ele tá aqui, ó, tá todo o projeto aqui. Daí você tem que colocar uma mensagem, ó. Commit inicial projeto mentoria Java, tá? E vamos lá, dá um commit push. Inicialmente aqui, ele vai pedir para a gente fazer a configuração aqui, porque é o primeiro commit que a gente está fazendo, tá? Então a gente vai pegar aqui o nosso URL aqui do nosso GitHub. Vamos colocar aqui, ó, na URL. Colou, beleza. O usuário aqui vai ser o meu e-mail lá do GitHub, que tá, cada aluno vai ter o seu repositório.br. E o password aqui é esse token. Tá? E vamos marcar aqui, ó, para ele memorizar isso pra gente. E daí a gente cruza os dedos, né? Porque sabe, né? Tudo pode acontecer aqui nessa hora. E aqui, ó, ele já adicionou, já identificou como um new master, que é o nosso primeiro commit. E deu um push. Aí, foi. Close. Pronto, foi. Tá lá. Não deu nenhum erro, foi lá pro Git. É sempre bom a gente vir aqui, ó. Vamos vir aqui no meu repositório do Git. Já tem aqui, ó, loja virtual mentoria. Vamos entrar aqui nele. E aqui, ó. Entrei aqui no loja virtual mentoria, ó. Já dá pra ver aqui, ó. Tá aqui o código, ó. Há 1 minuto. E tá aqui a mensagem, ó. Commit inicial do projeto Java. Tá?
Deixa eu só tomar uma água aqui, pessoal. Pessoal, quem tiver com a transmissão travando aí, baixa a resolução. Baixa um pouquinho a resolução, tá? Que às vezes a transmissão aqui em 1080 pixels, que é de alta qualidade aqui, para muita gente, se tiver com a transmissão um pouco travando, é porque daí precisa bastante banda larga, tá? Então diminui ali para 720. O Rafael ali, a gente vai utilizar o JPA para gerenciar a criação das tabelas ou usar o Flyway para migração, tá? Em um projeto profissional, a gente nunca pode deixar o JPA ou Hibernate, Spring Data, tá? Mexer lá no nosso banco em produção. Tá? Apesar que é muito fácil, né? Nossa, é muito fácil, né? A gente fica tentado deixar ele criar tudo pra gente. Só que a gente pode querer alterar, criar funções no banco de dados, criar procedures, criar várias outras coisas que a gente precisa criar a nível de SQL, ou então fazer algumas alterações que às vezes não é possível ali anotando as classes com JPA, às vezes é muito complexo ou não é possível e a gente precisa executar um SQL de versionamento para alterar alguma chave, fazer um update, por exemplo, de campos, remover uma tabela, adicionar, fazer várias coisas. E para isso entra o Flyway, tá? Eu ainda vou ver se a gente vai usar o Flyway ou a gente vai fazer o nosso próprio, porque depende da versão do banco. O Flyway ele não funciona a parte gratuita, depende da versão do banco, tá? Para muitas versões de banco, funciona o Flyway na versão gratuita, mas para algumas versões, o projeto ele exige que você compre uma licença do Flyway, tá? Eu já vi muito isso. Então, eu vou estudar essa parte, se a gente vai implementar o nosso próprio versionador ou a gente vai usar o Flyway, que depois eu vou ver ainda. Né? Mas a parte de classes é um do JPA mesmo. Até nessa parte aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Porque agora a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Eu, no caso, mais um detalhe. O Postgres, no caso, eu uso sempre o Postgres, tá? Mas o Postgres, eu vou abrir aqui o meu pgadmin, não é só o Postgres, tá? É assim com qualquer banco de dados. O que acontece? Eu vou abrir aqui, só para mostrar, ficar mais visual para vocês, ficar melhor. Por que eu vou usar o banco 9.5, tá? Por questão de tudo funciona muito bem. E também se a gente pegar e fazer o nosso projeto aqui usando, por exemplo, o Postgres 13 ou o Postgres 14, quando a gente for testar numa hospedagem, colocar o nosso projeto em uma hospedagem, as hospedagens não tem a última versão dos bancos, tá? Tanto assim com Java ou qualquer linguagem de programação, qualquer banco de dados, as hospedagens é coisa rara alguma hospedagem ter as últimas versões de banco de linguagem, tá? Por quê? Porque são muito instáveis, pode ter muito problema. Então a gente tem o 9.5 é o banco que eu trabalho há muito tempo, já sei como que ele se comporta, tá? E é a versão que vai ter em toda a hospedagem. Toda a hospedagem, né? Porque eu posso colocar minha loja virtual em uma hospedagem, né? Tipo o Mochahost lá. No caso, alguém de vocês aí já pode querer colocar lá o projeto de vocês no Google Cloud ou então no Amazon e tal. E se a gente usar, por exemplo, a última versão do Postgres, a gente vai se deparar com problemas que a gente vai ficar enroscado, né? Problemas que a gente nem imagina. E também quando vocês for colocar o projeto de vocês lá na hospedagem, vocês não vão conseguir, porque ou não tem a versão do banco compatível, ou pode ter função que trocou, função que foi tirada de uma versão e vocês vão começar a ter problema. Então, a versão 9.5 é a versão assim, melhor de trabalhar ainda,
A melhor versão para vocês trabalhar ainda, que é compatível com tudo, que é bem estável, inclusive com as hospedagens, tá? Não, quem tem o Java 16 pode usar tranquilamente, tá? E um detalhe, eu tenho aqui o Java 16, tá, instalado. O meu Eclipse está rodando com o Java 16. Se a gente for ver aqui, ó, Java-version, aqui ó, com o Java 16, tá? Porém, o nosso projeto, quando eu compilar ele vai ser compatível com a versão 11, tá? Ele vai ser compilado o quê? Com a versão 11. Então, eu posso colocar num servidor que tem o Java 13 instalado, o Java 15, posso colocar numa hospedagem lá que tem o Java 16, vai funcionar tranquilamente, tá? O que você não pode fazer é rodar o teu projeto, criar o teu projeto, por exemplo, com um Java 16 e tentar colocar na hospedagem que só tem o Java 10 ou Java 11. Não vai funcionar, tá? Então, a hospedagem tem o Java 16. Então, eu vou poder colocar o meu projeto com o Java 11, porque é compatível. Ele vai compilar compatível com 11. 11 e acima. Agora, se eu colocar aqui que eu quero rodar ele, criar ele com o Java 16. Quando eu criar o arquivo de implantação, o Maven vai gerar compatível com o Java 16. E se eu for colocar na hospedagem que tem o Java 13 lá, por exemplo, vai dar pau, tá? Então vocês têm que cuidar disso. No caso aqui, eu criei o projeto com o Java 11, mas eu consigo tranquilamente ter aqui instalado, tá, o meu Java 16 e trabalhar, tá? Vocês têm que ter um pouquinho de cuidado se no meio do desenvolvimento vocês for usar alguma função específica que tenha no Java 16 e na hora de colocar na hospedagem só tem o Java 11 lá, e se vocês usar alguma função vai dar pau. Então por isso que vocês têm que ter esse cuidado na questão de versão. Feito isso, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a parte do Postgres, ó. Postgres, eu tenho que acertar essa versão aqui, tá? Acertar o driver dele, porque se ele tiver assim, ó, aqui no PostXML, se eu não tiver especificado aqui a versão, ele vai baixar tipo o último driver, tá? Vamos ver se eu consigo ver aqui no Maven qual que foi o último driver aqui que ele baixou do Postgres. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vamos ver, Postgres. Ele baixou aqui o 42.2, tá? Só que para o meu banco, a versão estável que eu trabalho, tá? Eu tenho anotado aqui, só deixa eu ver. 42.5 a minha versão, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Aqui no Postgres, a versão estável que eu gosto de trabalhar é essa daqui, ó, 42.2.5. Esse driver aqui. Inclusive é a versão de driver que está rodando a minha EAD. Então eu sei que ela está bem estável, tá? Então você indica aqui na dependência do Maven que você quer trabalhar com essa versão estável. E o bom é fazer isso para o Spring também, tá? Tem aqui a parte do Spring, deixa eu ver. Eu tenho aqui um exemplo, deixa eu ver se tem algum problema que eu identifiquei em questão de versão. O JPA, não, REST. Não, até aqui tá tudo certo. A gente precisa só travar a mesma versão do Postgres, tá? Aí o que acontece, ó. Comitou, alterou essa parte aqui, alterou um arquivo importante. Como a gente já está no GitHub, o que você pode fazer, ó. Vim aqui no arquivo, dá um botão direito, tem, adiciona para o index, adicionou, aí você vem aqui, ó. Alterado PostXML, adicionado versão driver Postgres, tá? Para você já ir comitando, dando push, porque se acontecer alguma coisa, der pau aqui no teu computador, no teu projeto, você pode reverter, tá? Foi, close. Tá? Alguém tem uma dúvida até esse ponto aqui?
Porque agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui agora é testar o nosso projeto. Com certeza, ele vai dar algum pau aqui. Por quê? Como a gente disse para o projeto, a gente falou que o projeto ó, que a gente está usando o Postgres, ele vai tentar procurar uma conexão com o banco, tá? Se eu der um botão direito aqui, ó, vou dar um Run, aqui no nossa aplicação do Spring, ó, dá um botão direito aqui, Run Spring Boot Application, tá? Ó, com certeza ele vai tentar procurar um banco e vai dar pau, quer ver? Ó, falhou aqui, ó, ele está procurando um data source. O que é um data source? É uma fonte de dados, ó, e ele está procurando o quê? Uma URL. Tá? Então aqui ele já está pedindo, ó, ele está pedindo um banco de dados, ele, sei lá, ele quer um H2, um HSQL, um Derby, um Postgres, um Oracle, alguma coisa assim. O Anderson, Alex, você colocou a versão do banco logo abaixo. Eu coloco embaixo da versão do Java como um path. Eu coloco aqui, ó. Eu coloco aqui. Aqui embaixo, dentro da dependência aqui. Inclusive, as dependências do Maven, ele traz assim já pra gente, tá? Não se importem com esse amarelinho aqui, tá? Porque ele diz pra gente que tem que atualizar para a última versão, tá? Não fiquem atualizando só por causa de alertinha aqui, tá? Eu mesmo, no meu projeto da minha EAD, eu fui inventar de fazer uma atualização uma vez e parou o projeto inteiro, tá? Então, assim, vocês têm que trabalhar com versão estável. Feito isso, ó, vamos lá. Então, a gente tentou startar e ele pede aqui um banco de dados. Aí, a gente tem que configurar o quê? O nosso application.properties aqui. Então, a gente tem o quê? Que configurar o nosso banco. Então, nesse momento, vocês já vão ter aqui o banco de dados, o Postgres instalado. E a gente vai o quê? Criar o nosso banco. Tá? Dar um new database aqui. E eu vou colocar esse mesmo nome aqui para a gente não ficar inventando o nome. Eu vou colocar aqui, ó. Loja Virtual Mentoria. Então vai ficar aqui, ó. Loja Virtual Mentoria. O usuário aqui eu vou colocar Postgres por enquanto. Vou dar um OK. Tá? E tá aqui, deixa eu procurar. Aqui, ó. Loja Virtual Mentoria. Tá aqui criado o banco, né? Tá vazio. Então a gente tem que configurar a conexão para ele. O Spring Boot ele fala aqui para mim, ó, configura a conexão. E daí lá vamos nós configurar a conexão. Que daí é o quê? Data source .url, tá? E daí é o que? É o JDBC, Postgres SQL, //. Aqui eu tô no localhost, 5433, aqui é a porta que eu tô usando. E daí, barra o nome do meu banco, tá? E daí eu tenho que colocar pelo menos, né, o username spring.datasource.username. O username tá, eu configurei para o Postgres. E daí spring.datasource.password. O meu aqui tá admin mesmo. E a gente tem que falar assim pro Spring Data, ó. Eu quero que você carregue assim a tua configuração para os drives do Postgres, tá? Então, vamos colocar aqui datasource.driver.class driver-class-name. É isso mesmo. Aí a gente coloca aqui o org.postgres. Ele até carregou para mim, ó. org.postgres, tá? Outra coisa também, a gente tem que
falar para o JPA, para o Hibernate, né? O Spring Data, que trabalha tudo junto, tá? Quando fala de JPA, Hibernate, Spring Data, ele trabalha tudo junto aqui, tá? Tá tudo aqui por trás trabalhando nas dependências. A gente tem que dar um Spring Boot, jpa.hibernate ddl-alto, né? É o que? O update. Vou criar uma classe, daí ele vai criar a minha tabela no banco, tá? E aqui a gente já diz também, ó, a plataforma, tá? Que é um data source ponto platform, aqui um Postgres. Vamos ver o que ele está apontando aqui. Platform. Onde eu estou errando aqui? Diz que está depreciado nessa versão aqui do Spring, né? Mas deve funcionar. Então vamos lá. Então, feito isso, projeto clean. Vamos rodar aqui o nosso loja virtual, né? Pode rodar por aqui pelo Eclipse, pode vir aqui de novo, ó. Run Spring Boot e cruza os dedos. Pelo jeito foi, não deu erro. Tá? Conectou, não deu erro, ó. Log normal. Beleza. Nenhum log de erro, ok. Então o próximo passo é o quê? Para a gente testar mais verdadeiramente aqui esse nosso projeto, a gente tem que criar uma classe pelo menos, tá? E anotar ela com @entity e começar a criar os campos aqui para ver se está conectando no banco e atualizando. Lembrando, pessoal, esse arquivo a gente vai ver muita coisa avançada nele ainda, porque, por exemplo, ó, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Ó, o meu arquivo aqui de aplicação, Applicator Properties da EAD, ó, o tanto de configuração. A gente vai ver essas configurações mais para frente ainda, tá? Onde a gente consegue o quê? Fazer tipo compressão, limite de upload, compressão de arquivos, procfiles, charset, flyway também, configurar pool de conexões, tá? Configurar a parte de SQLs aqui para processamento em lote, máximo de conexões, gerenciamento de sessões do JDBC aqui, tá? Tem um monte de coisa pra gente ver nesse arquivo, tá? Que são tudo coisas para fazer o nosso projeto em produção. A gente vai vendo com o passar das aulas isso daqui, tá? Por enquanto, basicamente só isso daqui, ó, a gente consegue já rodar o projeto. E o que a gente precisa fazer agora é uma classe de modelo, pelo menos, tá? A gente vai criar a classe, o que são os modules, a nossa entidade, tá? Eu vou dar um F2 aqui nesse pacote, vou dar um F2 aqui. E eu vou dar um botão direito aqui, vou criar um novo pacote. Eu vou colar aqui, ó. Eu só preciso de um pacote a mais que é o model, tá? E agora aqui dentro a gente vai começar a criar nossas classes, tá? Que são de acordo com esse diagrama aqui, tá? Nosso diagrama. Então, por exemplo, vamos lá, vamos começar pelo, né? A gente tem que, vamos ver qual que é a primeira. É mais fácil aqui pra gente começar a criar, ó. Marca produto aqui, ó. É mais facinho pra gente começar a criar, pra gente testar essa conexão, ó. Marca produto. Então vamos escrever aqui, ó. Marca produto. Vamos criar essa classe aqui, marca produto. Vamos criar essa classe aqui. Marca produto. Eu vou dar um stop aqui no projeto. Tá? E vamos colocar lá, entity. Ó, a anotação do entity aqui, tá? javax.persistence é entity javax.persistence, tá? Muito importante isso daqui.
Sempre implemente, tá, pessoal, o serializable aqui, porque acontece de dar muito problema porque não está implementado o serializable aqui, tá? Então, vocês implementam essa interface, vem aqui, só adiciona essa implementação que ele pede. E é obrigatório criar a chave primária, tá? Então, aqui no caso, a gente tem aqui o ID, que vai ser uma chave primária, o tipo long, tá? Long, então a gente vai colocar ID. Se a gente não criar, ele vai dar um erro, tá? Dizendo que não tem um identificador. Então, a gente pelo menos coloca um ID aqui, certo? Pelo menos isso. E daí tem o quê? Uma descrição aqui também, que é nome desk, tá? Então, já vamos criar aqui, ó, private string nome desk. Vamos ver como é que a gente colocou aqui, nome desk, tá? E vamos lá, vamos só criar aqui o setter getter pro ID por descrição. Criou. Ctrl Shift F aqui para organizar. E uma coisa que é importante da gente fazer já é para não deixar aqui o JPA tipo criar de qualquer forma. O que eu sempre faço, tá, gente? Isso daqui é uma coisa que em produção influencia muito, tá? A gente anota com @entity e a gente faz isso daqui, ó, @table, tá? Do javax.persistence também. E a gente vai dar um nome aqui para essa tabela, tá? Daí a gente coloca aqui, marca, underline, vamos ver como é que eu coloquei aqui no diagrama. Marca produto, ó, marca underline produto, tá? E outra coisa muito importante para a gente não ter, tipo, a gente vai cadastrar daí, tipo, marca produto, a gente se cadastra a primeira, daí você mexe no banco inteiro, daí você vai cadastrar a segunda marca de produto, aí vai ficar, tipo, se a gente não tiver um sequenciador, o Hibernate ele vai gerar uma sequência sozinha, daí vai ficar, tipo, marca produto código 1, depois código 100, código 500, tá? Então, para a gente começar aqui a organização do banco, a gente coloca aqui, ó, a gente cria aqui um sequence generator aqui. A gente tem que dar um nome para esse sequence generator. Eu sempre coloco aqui um sec com o nome da tabela, marca produto, tá? Um sequence name, eu coloco o mesmo, tá? O nome e o sequence name aqui, eu coloco o mesmo nome, tá? Para não ter confusão. E a alocação dele aqui, tá? Que no caso ele vai andar de 1 em 1, tá? 1, 2, 3, 4, que vai ser a primary key, tá? E o valor inicial aqui para ele vamos colocar 1, tá? E aqui na primary key, ó, a gente sempre faz isso daqui, ó. É um generator value. Isso. A estratégia dele, a gente vai colocar aqui um generator type.sequência. E o generator dele vai ser esse mesmo nome aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, do sequência, certo? E vamos lá, vamos executar aqui e cruza os dedos, vamos ver. Subindo, vamos lá ver no banco, vamos ver aqui, vamos dar um F5, vamos aqui em esquema, público, aqui ó, criou. Olha lá, criou aqui o meu sequência marca produto e criou aqui ó, a minha tabela com duas colunas, tá? Uma coluna, tá aqui ó, primary key e a descrição, tá? Perfeito, criou certinho. Então, o nosso projeto está funcionando, está rodando, conectando no banco, criando tabela, tá? Tá funcional já, né? Sem nenhum erro de primeira. De primeira aqui.
Vamos ver as dúvidas aqui. Eu vou ler de baixo para cima, tá, gente? Ler de baixo para cima. William, o ID não seria um auto generator, né? Existe pessoas que usam um auto generator, tá? Só que acontece às vezes, tipo, o auto generator é para quando a gente vai usar um gerador automático, tá? Daí o JPA ele vai criar uma sequência sozinha para todas as tabelas, só que daí vai acontecer de ficar pulando chaves, tipo, a gente não vai ter assim uma tabela com os cadastros em sequência, com a chave em sequência, chave 1, 2, 3, 4. Cada cadastro vai ter uma chave tipo malucona, sabe? Então por isso que se usa o sequência nisso daqui, para ele criar chave 1, chave 2, chave 3, chave 4 para cada registro, né? Registro 1, 2, 3, ele vai ficar o quê? Em sequência. E aqui a gente diz, ó, que ele vai alocar o quê? Vai ser de 1 em 1. Vai iniciar com 1, né? Então a gente vai cadastrar a primeira marca. Vamos cadastrar Adidas. A primeira key vai ser 1. Aí depois vamos cadastrar tipo a segunda, a Nike. Aí a chave vai ser 2 e assim por diante, tá? Por isso que a gente usa um sequência. O João ali, o nome desk não poderia gerar confusão mais para frente, depois que tiver várias tabelas, tá? Não, no caso é o quê? A questão do programador olhar, né? Porque a gente vai chamar um atributo tipo nome desk, a gente chama o objeto primeiro, marca produto e a gente sabe qual que é o atributo, tá? E na tabela, quando a gente for fazer um inner join, por exemplo, trabalhar com SQL, a gente sempre vai ter a identificação da tabela e o atributo. Então a gente sabe de onde é, né? Então daí, para mim, não gera confusão, tá? Anderson, Alex, você criou o nome desk como private, por que não public, tá? Porque no Java, você nunca pode deixar um atributo aqui como public, porque senão qualquer lugar, outros objetos podem acessar ele diretamente, tá? Existe casos de ter que usar o public, mas muito raramente quando a arquitetura no teu projeto você permite acessar o atributo direto, tá? Agora a gente coloca privado, sempre coloca privado, e os atributos a gente tem que acessar o quê? Ou com o set ou com o get, tá? Padrão da gente programar é sempre manter os atributos privados da classe para não permitir que algum outro local altere o valor do nosso atributo, tá? E prejudica a manutenção, tá? Então, esse é o padrão de programação que evita muito problema, tá? A gente coloca ali como privado o atributo e coloca lá sempre tem o set e o get. Para quem dá uma caída, tá, pessoal? Só atualiza e dá um play de novo ali, que daí a live ela volta na transmissão normal. Vamos ver aqui outra pergunta. William, a classe model representa as entidades? Isso. Aqui a gente sempre chama tipo de model, ou é entidades, ou é classes, tá? E eles representam as tabelas no banco. O Joel aqui. Joel, Alex, só fiquei com uma dúvida. Você não anotou as operações na classe?
Não anotou as operações na classe? Como assim? Não entendi. Não ficou claro. Os atributos aqui, a gente, por exemplo, aqui o nome e descrição, a gente não precisa, tipo, anotar ele. O JPA, ele identifica e cria o atributo para a gente. Se você quisesse, por exemplo, dizer que é obrigatório, então mudar o nome da coluna, aí você usaria as anotações. Mas por padrão, o JPA, o Spring Data, já identifica e cria. Se não for isso, escreve aí no chat para mim. Rafael, a versão do Postgres será 42.5? Sim, porque é uma versão que eu já trabalho há muito tempo. Inclusive é a versão que está a versão mais compatível com as hospedagens. E para a gente não ter problemas durante o desenvolvimento, tá? Por quê? Eu tenho que trabalhar aqui com versões que eu já conheço, que eu tenho uma certa experiência, senão pode chegar determinado ponto da nossa mentoria que a gente pode enfrentar um problema sério, né? E enfrentar problemas que eu não imagino, tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar com versões que a gente sabe que é estável, versões que a gente sabe já que não vai dar problema, inclusive nos servidores de hospedagem, tá? Ah, você está falando aqui, ó. Alguns diagramas de classe, tá? Tem aqui embaixo nome de métodos, tá? Eu não fiz porque senão a gente vai ficar um ano só criando gráfico, criando diagrama aqui, tá? Vocês devem ter visto isso na faculdade, que alguns diagramas aqui tem aqui embaixo alguns métodos, tá? Mas vai ficar muito grande, vai ficar difícil para a gente trabalhar e algumas coisas são desnecessárias, tá? Por quê? A gente nem imagina o tanto de método que a gente vai criar, tá? A gente vai começar a criar no desenvolvimento, a gente vai precisando dos métodos e aí a gente vai criando de acordo com a programação. Porque, tipo, senão a gente presume que vai precisar de alguns métodos aqui, com certeza durante o desenvolvimento vai precisar de 1000 métodos a mais, tá? E daí o diagrama fica totalmente defasado, fica gigante, fica difícil para se trabalhar, difícil para atualizar, né? Então, tipo, o que a gente precisa para entender o projeto é o diagrama de classe mesmo. E daí os métodos a gente vai criando no desenvolvimento. Por exemplo, como que, ó, vou mostrar um negócio, já que você tocou nesse assunto. Por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, só um controller da minha AD, só um, por exemplo. Ele aqui, ele deve ter uns 100 métodos aqui. Você acha que eu fizer um diagrama, colocar o nome dos 100 métodos embaixo do diagrama? Não cabe na tela. Não dá. Ó, essa classe aqui, por exemplo, ó, ela tem mais de 100 métodos, ela está com quase 3.000 linhas, ó. Então não tem como a gente tipo escrever aqui tipo 100 métodos aqui embaixo. Não dá. Porque isso vai de acordo com o desenvolvimento, tá? Trabalhando, por exemplo, tipo a gente está criando às vezes, tipo programando, a gente cria 10 métodos em um dia e ninguém atualiza o gráfico. Não. O que a gente necessita aqui é só o diagrama de classe para a gente entender o relacionamento, entender como que o projeto trabalha. Isso aí, pessoal. Ficou alguma dúvida? Então, projeto criado. Só vou comitar aqui por último, ó. Essa é a forma de se trabalhar, tá, gente? Ó, vamos pegar aqui. Fizemos mais uma parte, tá funcionando, ó. Team, add to index. Aqui, team, commit. Vem aqui, ó, criado, classe de marca produto, tá? Commit, push, pronto.
tá salvo o meu código, tá? Agora, pessoal, hoje não dá mais tempo, né? Mas o que é? A gente vai criar cada classe dessa, a gente vai criar cada campo, a gente vai fazer todas as chaves estrangeiras, vamos fazer todos os relacionamentos, a gente vai criar tudo isso daqui em Java, vamos de dados. Depois a gente vai começar a fazer em forma de teste de API, tá? Tem que criar a parte de segurança também, tá? Para a gente começar a criar testes para a gente testar toda a nossa persistência, tá? Então na próxima aula o nosso trabalho vai ser o quê? Criar as classes, criar os campos, criar os relacionamentos, ir rodando o projeto e ver se vai criando todas as tabelas e os campos aqui para a gente ter o banco de dados funcional rodando, tá? Rafael, amanhã fica disponível, tá? E se o teu Note tiver pouca memória, tá? Uma vez eu tava com o Note, tava bem fraquinho, ele não conseguia rodar os vídeos, tá? Ele não conseguia assistir vídeo online por causa que às vezes o Note era bem fraquinho, tá? Talvez pode ser isso. Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida aqui para esse ponto? Tá? Agora a gente vai entrar. Eu acho que. Vamos chutar aqui. É que a gente ficou criando todo o projeto, né? Então a gente foi mais de meia hora só criando o projeto. Eu acredito que daí vá quase 2 aulas, eu acho. Quase 2 aulas para a gente criar todas essas classes. Ou uma aula e meia. Não sei se a gente consegue criar tudo na próxima aula. Tá? Para a gente criar todas essas classes, criar tabelas, criar tudo. Tá? Mas talvez no máximo 2 aulas a gente consegue criar essas classes, anotar todas elas e criar o banco de dados, tá? E daí a gente vai partir para a próxima parte, que é o quê? Criar uma segurança e começar a fazer testes. E daí dentro dos testes a gente vai começar o quê? Programar nossos métodos e rodar, começar a escrever regra de negócio e rodar, porque daí com o teste é rapidinho para a gente fazer, né? E depois lá por final a gente vai começar a fazer o front-end daí, né? Onde a gente vai ligar o back, tá? Mas tem muita coisa aí pela frente pra gente fazer. Provavelmente a gente vai utilizar o Flyway, tá? Acredito que sim. Eu só tenho que dar uma estudada, porque quando eu fui usar um projeto esses dias e teve uma versão do Flyway que ele estava obrigando a comprar uma licença. Então eu vou ter que dar uma estudadinha. Na próxima aula eu trago isso para vocês sobre o Flyway e qual que é a versão do Flyway que a gente vai conseguir usar, tá? Provavelmente sim, porque para versionar o banco é mais prático, mais rápido, tá? Etapa de normalização, isso aqui a gente já fez no diagrama, tá, gente? Que a gente já fez na montagem do diagrama aqui. Você pode ver que não tem nenhum campo repetido, não tem nenhuma tabela repetida, tá? A gente já fez lá nos diagramas de classes, no diagrama de entidade de relacionamento, diagrama de classe, a gente já fez ele normalizado já, tá? Porque se a gente fosse falar só sobre normalização de banco, iria dar um ano de estudo. A gente vai usar o Postman, tá? Vamos usar o Postman. Eu uso ele aqui também. Quem fez o meu curso, quem tem formação em Java Web, na parte lá de API a gente usa o Postman, tá? É o mais usado, é o que vocês vão encontrar pelas empresas aí para usar, é fácil de usar. Então a gente vai começar, quando a gente começar, depois que a gente criar o banco, criar as classes, a gente vai começar a usar o Postman para testar nossos endpoints, testar os JSON e começar a escrever as regras de negócio e rodar, né? Então a gente vai fazer todo o back-end quando a gente já tiver a parte do back-end assim já usável, né? Daí a gente vai começar a fazer o front, né? Então vai demorar bastante para a gente chegar no front ainda.
E é isso, pessoal. Podemos encerrar por hoje, né? Chegou na parte que todo mundo queria, que era começar a codificação, né? Agora vocês vão ver como é que o bicho pega aqui. Agora vocês vão ver, né, bem a parte de relacionamento, como que cria os relacionamentos, né? Vamos sair um pouquinho daquela parte do básico, né? Vamos começar a criar relacionamentos complexos aqui, né? Que isso é muito importante pro mercado de trabalho, para vocês aprenderem. Pessoal, podemos encerrar? Dá ok para mim, todo mundo. Amanhã já fica disponível já o vídeo, tá? Para vocês reassistir. Front-end a gente vai colocar o Angular, tá, gente? Isso é ok, todo mundo dando ok? Isso aí, pessoal. Vou encerrar aqui então. Bruno, se você tiver alguma dúvida, você pode postar pela EAD, tá? Amanhã o vídeo vai estar disponível para assistir. Se tiver alguma dúvida, você pode usar a aba de suporte lá também, tá? Que a parte da mentoria funciona como um curso também, que você pode postar lá, a parte de suporte. E pessoal, chamem o pessoal aí, chamem os amigos aí para fazer parte aqui da mentoria também, tá? Tem aquele amigo seu lá que tá se batendo com dificuldade nessa parte aqui, principalmente agora que a gente vai começar com o JPA e relacionamento, criação de tabelas. Chama a galera para vir aprender com a gente aqui, tá? Pessoal, vamos encerrar aqui e boa noite aí e até a semana que vem. E qualquer coisa vocês usem lá a parte do suporte lá, ou então o grupo do Telegram também. Quem tá no grupo Telegram lá, pessoal, tem um monte de dúvidas que eu tenho que entrar lá no Telegram e vou responder vocês depois, tá? E é isso aí. Tchau, tchau.